Boa tarde, minha gente, boa tarde. Está no ar o Donos da Bola desta sexta-feira. Sextou hoje muitos assuntos e principalmente a projeção da rodada do Campeonato Gaúcho neste fim de semana. Os jogos da volta da semifinal e que irão definir os finalistas do Gauchão de 2023. Junto comigo aqui no estúdio, César Cidade Dias, Ribeirinho Neto, Fabiano Baldiaço está lá no home office, vai aparecer na sequência, tá ali o Baldiaço participando com a gente e a gente confere a enquete do programa desta sexta-feira aí na tela, o Chiclete, Paulinho e o Pedro vão colocar. O seguinte, qual será a final do Gauchão? Grenal, que é Grêmio e Inter, né? Grêmio e Caxias, Inter e Ipiranga, ou então Caxias e Ipiranga. Vota lá na nossa enquete no YouTube, canal do YouTube Donos da Bola RS e participa votando lá na aba Comunidade. Vamos para a Central Bandeirantes do Esporte com o Lucas Dias, porque eu quero que o Lucas coloque no papel. Daqui a pouco o Renato vai falar em entrevista coletiva ao vivo aqui no Donos. Mas o Lucas vai colocar no papel agora o provável time do Grêmio para essa decisão de amanhã. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Tiger? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham e a gente já acompanha agora na tela o Grêmio que está desfalcado, jogadores do departamento médico, o Kahneman suspenso e o Grêmio que terá Adriel no gol, João Pedro na lateral direita, dupla de zaga Bruno Alves e Bruno Vini e Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Santos e Tassiano ou Lucas Silva, Vina, Bitelo, Ferreira e lá na frente, Luizito Soares. Esse o Grêmio para encarar o Ipiranga amanhã à tarde na Arena. Promessa aí de 40, 45 mil torcedores na casa gremista. O Grêmio precisando reverter depois de ter perdido a ida por 2-1 lá em Erechim, Tiger. Tem duas vezes o Vina ali na escalação, mas ele é tão bom que joga por dois, me fala aqui o Paulo Pires. Mas é Bitelo, Vina e Ferreira, né? A provável time do Grêmio. Bom, Ribeiro Neto, o Grêmio com essa dúvida no meio-campo. Se joga Cristaldo, eu estou apostando em Vina, Bitelo e Ferreira. Eu quero te ouvir sobre este Grêmio com desfalques para encarar o Ipiranga amanhã. Eu vou fazer uma figura aqui, me permitam, tá? E hoje até vou ser um pouco mais econômico nas palavras, porque o dia é longo. Bom, mas enfim. Pensa comigo, CCD. CCD, tu vai conseguir alcançar o meu raciocínio. Penso contigo, Olha Ribeiro só. Neto. O nosso programa hoje... O nosso programa hoje. Ele tá meio... Os donos da bola. Ele tá meio desfalcado. Tá meio desfalcado. Sem Leonardo Meneghetti, tudo fica desfalcado mas aqui da também não tem Bandeirantes. o JB. Mas o JB O Baldasso tá lá às em vezes. Caxias do Sul, entendeu? Caxias? É, isso aí. Então, o que acontece? O que nós precisamos para fazer um bom programa hoje? Nos superar, né? Nos superar. Jogar um pelo outro. outro. Ultrapassar os nossos limites que nós temos, evidentemente. Rodação emocional, meu. Isso aí, E é isso que o Grêmio vai ter que fazer. O Grêmio, como nós hoje, está cheio dos desfalques. E ele vai ter que ser criativo. Bonito isso aí, cara. Vai ter que bonito se superar. Isso aí, cara. Tá bonito isso aí. Então, vai, continua. Óbvio Mas eu quero saber o resultado. Nós vamos fazer um bom programa? Não sei ainda, né? Não sei ainda. Depois eu te digo, entendeu? Nós vamos nos esforçar. Depois não adianta. Eu preciso de previsão. Não, mas eu tenho fé. Tem fé. Fé que a torcida do Grêmio tem. Mas tu disse que o Ipiranga é o favorito. O Ipiranga é o favorito. Mas ser o favorito não quer dizer que ele ganhou. E eu não sei, aí já começou a me provocar. Já começou a me irritar. As palavras são muito bonito fortes. O que tu disse, na verdade, não foi para implicar, foi porque ontem tu disseste que era. Não, mas é que o Ipiranga, na minha opinião, pela vantagem que tem, mal, Tiger, minha frase. Eu jamais faria isso com o nobre amigo, tá? O Tigerzinho. Pois não. O Ipiranga, na minha opinião, pela vantagem que tem, Tá. mais e tanto mais pelos desfalques do Grêmio, é o favorito. Agora, se tu me perguntar assim, Ribeiro, quem é que classifica? Eu acho que dá Grêmio dos pênaltis. É o que eu acho. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque assim como nós hoje aqui, que estamos muito desfalcados, o Grêmio vai tentar superar os seus limites. E que são muitos aí. Tu dirias então que eu sou o Thiago Santos do programa? Não, mais um Darlan, assim, né? Darlan. Fosse mal. Cara, foi tudo lindo. Sério, tu fosse maravilhoso. Aquela coisa de chamar pro improviso, esse teu lado poético.
Aí tu termina a frase chamando o Tiger de Darlan. É, porque do tamanhinho dele, Não é, entendeu? sabe quem é Tiger Junk? Tiger Junk, sabe quem tu és? No contexto do tricolor. Ah, quem? Tu é mesmo. Tu é o Bitelo. Gostei. Tá? Me emocionei. Nova revelação. Sabe por quê? Não. É que ele é talentoso, ele joga em mais de uma e principalmente ele é do grupo. Obrigado. E às vezes ele se irrita. Te lembra quando o Bitelo deu um chute na cara do cara? Só que Ele o- se irrita. só tem Então, uma diferença, né? ele é o Bitelo. E sabe quem tu é? É. Tu é o Diego Souza. Tá, e agora eu vou chamar o Lucas Dias, porque ele vai chamar uma pessoa importante dentro de todo esse contexto, que é o Renato Portaluppi, que já está falando lá no CT Presidente Luiz Carvalho, Opa! né, Lucas? Já está falando e projetando o jogo de amanhã contra o Ipiranga, fala Renato Portaluppi aqui no Donos. Aí daqui a pouco você quer que te dê a escalação, quem vai ficar no banco, quem vai começar a partida. Entendeu? Qualquer um pode jogar. Do grupo do Grêmio, independente do adversário, o importante é que o que passa na minha cabeça da maneira que nós vamos jogar. Então qualquer um dos jogadores pode começar a partir de amanhã. Renato, falando sobre a questão que envolve o seu grupo, claro que esse é o primeiro obstáculo que o grupo tem de dificuldade, o Grêmio, né, perdeu o primeiro jogo. Mas tendo em vista uma análise macro, o grupo que você tem é suficiente? Agora, na hora de a gente falar, até então, para você ver como vocês são, né? Vocês que eu digo não são todos, mas olha, a tua pergunta é boa, mas deixa eu falar. Até antes do jogo do Ipiranga estava todo, nossa, que maravilha, que todos os sentidos, todos os departamentos eram só elogios. Bastou perder uma partida, que nós iríamos perder mais cedo ou mais tarde, aí já um começa aqui, cutucar ali, cutucar lá, já tá ruim aqui, já tá ruim ali, já tá ruim lá. Quer dizer, é aquele discurso no futebol, né? Ganhou é bom, perdeu, aí já tem a dúvida, já não serve. Eu não quero falar de se o grupo é o suficiente ou não. Em primeiro lugar, eu volto a repetir, a tua pergunta é boa. Em primeiro lugar, não tem como contratar mais ninguém agora, no momento. Mesmo que a gente quisesse, não tem como colocar na lista. O nosso grupo é esse. Eu estou satisfeito com o meu grupo, estou muito satisfeito. Lógico que, dentro do possível, sempre que a diretoria puder me dar um jogador que vá acrescentar no nosso grupo, ele vai ser bem-vindo. Mas agora ninguém pode ser mais discreto, então não adianta a gente falar se o nosso grupo está bem, assim, precisa mais, precisa contratar aqui, precisa contratar lá. Nosso grupo para o Campeonato Estadual é esse. E eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Infelizmente, nós tivemos algumas baixas no último jogo, mas eu estou satisfeito com o meu grupo. Com esse grupo a gente começou o campeonato, com esse grupo nós vamos terminar o campeonato, e com esse grupo, se Deus quiser, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Renato, pegando esse gancho da última partida contra a equipe do Ipiranga, como manter a mesma característica com as peças que tu tem, já que tu tem desfalques para esse jogo, como manter essa mesma característica que chamou a atenção antes da partida do Ipiranga, e agora tem que reverter um resultado, e como é que vai ser a montagem, sem os nomes, né, mas a postura do Grêmio para reverter esse resultado? Eu acho que, independente da montagem, eu acho que é a postura, né? É a entrega e são as atitudes dentro do campo, independente de quem começar. Eu sempre falo para eles, o nosso grupo é bom, é grande, justamente por isso. Nós vamos ter sempre problemas de lesão, problema de cartão. Então, o jogador que está no grupo do Grêmio ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode ser chamado. E os problemas estão aí. E o jogador tem que estar preparado. Não adianta ele querer se preparar na semana que ele vai jogar. Então, desde o início, desde o primeiro dia, eu coloquei esse discurso perante o grupo, falando exatamente isso. Estejam preparados, porque no futebol tem vários problemas. Não queiram se preparar em 2, 3 dias. O jogador que querer se preparar em 2, 3 dias não vai jogar comigo. O jogador tem que demonstrar no dia a dia que está pronto para jogar. Independente se vai começar, se vai entrar, se vai jogar daqui a um mês, ele tem que estar preparado. E o meu grupo sempre esteve preparado. A gente tem que estar se preparando para esse tipo de problemas. Então, é por isso que não me causou surpresa. Agora, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos armar? Como é que nós vamos jogar? A gente pode jogar um pouco diferente, mas o que importa é que os jogadores estão preparados, eles sabem da responsabilidade, entendeu? Que a gente precisa reverter. E é por isso que a gente está chamando o nosso torcedor, para lotar a arena e incentivar o nosso grupo. Renato, até em relação ao último jogo, ficou uma dúvida justamente em relação ao Reinaldo, porque ele vinha sendo titular e quem atua é o Diogo Barbosa. Foi uma questão física ou uma opção técnica? De inteligência. Nós jogamos uma decisão na quinta-feira. 3 dias depois nós tivemos outra decisão
quando a CBF poderia ter marcado o nosso jogo para quarta-feira, nós ficamos a semana toda praticamente sem jogar, e em 4 dias nós tivemos 2 jogos importantes. Então o treinador ele é pago para pensar. Treinador que pensa assim, sangue novo, para que daqui a pouco você não coloque sempre a mesma equipe para jogar, justamente por isso nós temos um grupo bom e grande, para você não colocar uma equipe cansada, entendeu, dentro de campo. Coloquei algumas posições de sangue novo, justamente para isso, para dar um descanso para alguns jogadores, porque eles são seres humanos. E nessas horas é por isso que a gente tem esse grupo, justamente, sai um, entra outro, e vamos que vamos. O objetivo é sempre o mesmo do grupo. Renato, boa tarde. Justamente quando o Grêmio tinha perdeu a primeira, agora com o seu time principal, mas quando o Grêmio tinha perdido pontos no Campeonato Gaúcho, foi quando colocou uma equipe justamente mesclada, digamos assim, né? Lógico, não tem como a gente manter a qualidade, só aqueles clubes que gastam milhões conseguem ter 2, 3 times na mesma qualidade sem perder tanta força. Mas, não falando de qualidade, você falou que confia no seu grupo, que o grupo é bom, mas pela falta de entrosamento, é algo que te preocupa? Não era o time que você vinha jogando continuamente. Essa falta de entrosamento te preocupa? Por ser um jogo decisivo, talvez foi um jogo de meio de campeonato, não, mas por ser um jogo decisivo? Não, porque nesse último jogo aí que nós enfrentamos o Ipiranga, eu mudei, se eu não me engano, 2 posições. Então, praticamente, são jogadores que vinham jogando, eles sabem da maneira que a gente joga. Nosso maior problema lá foi que, infelizmente, logo no início do jogo nós tivemos 2 baixas, entendeu? Eu já queimei 2 paradas praticamente, só tinha mais uma parada para o segundo tempo, não quis mudar no intervalo porque a equipe estava bem, aí depois tive que trocar, só tinha mais uma parada, mas falta de entrosamento no momento que se bota assim, de repente troca 80% da equipe. Mas a gente treina, a gente faz coletivos contra a base sempre, o time que não vem jogando, eles estão entrosados entre eles. Mas nessas horas aqui não tem desculpa se falta entrosamento, se não falta entrosamento, se um está com dor de cabeça, outro está com dor no joelho. Essa hora aqui é a superação. Essa hora aqui tem que ter a entrega de todo mundo. Está no grupo do Grêmio, tem condições de jogar, sabe da maneira que a gente joga. Claro que cada um dentro de suas características, mas eu acho que o mais importante de tudo é a atitude que o jogador tem que ter dentro de campo. E não pode ser diferente. É uma decisão e o jogador, independente da posição, independente do nome, do salário, é a atitude para buscar o nosso objetivo. Você nunca vai jogar sempre todos os jogos com a mesma equipe para ter aquele entrosamento. Mas o pessoal vê o nosso treinamento durante a semana, vê as pré-eleições, muitos deles jogam, entram no jogo, sabe da nossa maneira de jogar. Então, esse sinal de falta de entrosamento pode ter uma qualidade maior que o outro. Agora, não vamos dar desculpa de falta de entrosamento, que essa desculpa eu não vou dar, não. Renato, boa tarde. Não quero o apito. Tá? Mas a pergunta, uma delas é o grupo que tu vai escolher para começar a partida. Teria um esquema tático do plano A ou do plano B? E uma curiosidade, na terça-feira pela manhã, os jogadores foram programados para o treino e em seguida foram chamados, voltaram para o vestiário, tiveram uma reunião de 30 minutos. Tem alguma surpresa a partir daí que possa apresentar neste sábado contra o Ipiranga? E vai ter surpresa no time? Obrigado. A primeira do plano A, plano B, você vai ficar sem resposta. A segunda não, eu ia conversar com os jogadores no campo, às vezes converso com eles no campo, às vezes eu converso com eles no vestiário, tanto é que vocês estão aí, não era por isso. Mas é que o sol estava muito forte. Então, já que eu ia conversar com ele alguns minutos, procurei tirar eles debaixo do sol, que estava muito forte, entendeu? Coloquei eles aqui dentro do vestiário, conversei. Esse tipo de conversas tenho sempre, após os jogos com eles, 2 dias depois, porque no dia seguinte um grupo fica aqui dentro se recuperando, outro grupo vai para o campo. 2 dias depois o grupo está todo reunido, aí sim eu converso com todos eles. Mas foi devido ao sol, sem problema, sem surpresas. Nós não contratamos ninguém essa semana, então não tem surpresas. Ué, até porque se teria, você acha que eu iria falar alguma coisa para você? Se assim vai ter surpresa, tá beleza. Ah, surpresa. Surpresa, sabe quando vai ser? O dia que eu ver um de vocês lá na beira do campo como treinador. Aí sim que eu quero ver. Aí sim, vão sair do ar-condicionado, vão criticar, vão espernear, vão falar. Toma aqui, ó. Toma aqui, vai lá na beira do campo. Vai ganhar 1000 vezes mais,
Agora você vai me mostrar o que você sabe. Vai lá. Eu gozado, né, que dentro do ar-condicionado, o que você sabe é um absurdo. Mas nunca ninguém tentou ir lá na beira do campo, né? Vai lá ficar rico. Ou perder o emprego em 4, 5 horas. Não é fácil falar. Faz acontecer. Vai lá. Bem fácil ser treinador, né? Bem fácil. Ia mudar a cabeça de um de vocês assim da noite pro dia. Gozado, um dia ainda vou ver um de vocês lá. Vou ver. Não vou nem piscar, vou ver tudo que vai acontecer durante os 90 minutos. Tudo. Ela chega. Um dia ele chega. Um dia ele chega. Vocês vão ver só o que é bom para tosse. Próximo. Até teve, né, Renato, nos anos 90, né? Sim, o Apolinho, né? O Apolinho. Mas ali foi para quebrar um galho, tá? Não que ele quisesse. E deu no que deu. Teve o João Saldanha. E o Apolinho, hein? E o Apolinho. O Apolinho. E antes o João Saldanha, né? Bom, naquele time, com todo o respeito ao João Saldanha, que tem uma admiração, até o Steve Wonder. Vai, toma a camisa, vai lá e joga. Mas toda regra tem uma exceção, né? Mas eu ainda quero ver um de vocês. Aqui no Sul. Vamos lá. O Grêmio precisa vencer e conseguir uma margem para não sofrer. E geralmente, quando começa um jogo, o próprio Grêmio nessa temporada já conseguiu resultados com placares elásticos. Mas é diferente começar o jogo sem ter a necessidade e começar o jogo com a necessidade, né? Como é que vocês trabalharam isso durante essa semana? Para não ter ansiedade, para saber que tem os 90 minutos ali. E queria que tu falasse também sobre esse time do Ipiranga, sobre o trabalho do Luizinho. O Luizinho é o treinador mais longevo do Campeonato Gaúcho. E recentemente, até 2021, tu era um dos mais longevos do futebol brasileiro no cargo, né? Queria que tu falasse também sobre ter o Luizinho Vieira do outro lado. Bom, quanto à cabeça dos jogadores, eu trabalhei bastante. Eu já tinha começado a trabalhar lá após o jogo, lá em Erechim. Então, esse trabalho que eu trabalhei bastante, a cabeça deles. Quanto a isso, tenho certeza que o meu time está preparado, está bem tranquilo, até porque eu tenho jogadores que são jogadores consagrados, jogadores inteligentes, jogadores que jogaram em grandes clubes e estão acostumados a esse tipo de situação. Quanto ao Luizinho, lá no primeiro jogo, eu dei um abraço nele, e parabenizei ele pelo trabalho que ele vem fazendo, merecido, pela conquista da passagem da Copa do Brasil. Depois do jogo não falei mais com ele, mas pelo simples fato do Ipiranga estar numa semifinal novamente, que não é a primeira vez, né? Então, isso você vê o trabalho do treinador, está de parabéns, o treinador, o grupo dele, a comissão dele, pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo. E amanhã tem mais 90 minutos, nós estaremos frente a frente, lógico que ele vai buscar com o grupo dele a classificação, e eu vou buscar com o meu grupo uma passagem para a final do campeonato. Renato, sobre o Tassiano, ele vem sendo utilizado muito na lateral direita nesse início de temporada, mas diante dos desfalques no meio de campo para amanhã, o Tassiano pode aparecer no meio. E outra sobre ele, muito tem se falado nos últimos dias sobre a possibilidade de uma saída para o Bahia. Se depender de ti, Tassiano fica mesmo depois do Gauchão? Bom, o Tassiano é um jogador que ele joga em várias posições, eu sempre gostei dele. E sempre que ele entrou nos jogos, ele sempre nos ajudou de uma forma ou de outra, independente da posição que ele entra. Todo treinador gosta desse tipo de jogador, né? No momento que ele joga em mais de uma posição. O que me chateia é sempre nessas horas decisivas e complicadas, digamos assim, nos momentos decisivos do clube, sempre aparecem esses empresários para, né? Não tenho nada contra eles, mas o momento errado de se colocar uma saída de A, B ou C, entendeu? É chato, e parece que eles se aproveitam do momento. Mas dia 4 fecha a janela. Dia 4, hoje é dia 23, 24. Tem tempo, mas sabe, sempre no momento. Aí sempre cai esse problema para cima do treinador. Só que eles trazem esse tipo de problema para o treinador nas vésperas de jogos importantes. Só que depois do treinador pode dar um probleminha para eles também, dando a canetada que não vai sair.
Então, a moeda tem os dois lados. Então, por que não conversa com a diretoria, conversa com o presidente, na surdina, quietinho, tal, independente do que for decidido depois, se decide ou se fala depois que acabam os jogos decisivos. Aí, numa semana dessa decisiva, porque pode ir para cá, pode ir para lá, pode ganhar isso, pode ganhar aquilo, que vai acontecer. Bom, agora já não é comigo. Entendeu? Então, é coisa chata, né? Chata no futebol é isso. Chato é isso. Nos momentos decisivos é sempre o empresário querer prestigiar o jogador dele. Não penso no clube, não penso no trabalho do grupo. É uma coisa muito chata. Que eu nem quero entrar mais em detalhes disso. Eu estou pensando, minha cabeça está totalmente voltada para o jogo. E o Tassiano, ele é jogador do Grêmio. Depois do campeonato, antes de terminar o campeonato, vamos pensar nesse jogo de amanhã. Depois é outra história. Boa tarde, Renato. Numa decisão tem vários ingredientes, e um que movimentou essa semana foram as palavras do presidente do Ipiranga. Você vai perder o teu espaço. Pode fazer outra pergunta. Sobre isso eu não vou comentar, você me desculpa. Quem quer dar 5 minutos de fama para alguém são uns de vocês, eu não dou. Pode pular essa pergunta. Tudo bem. Então, tu falaste que o Campeonato Gaúcho não dava vantagem para a melhor campanha, mas também não parou em data FIFA como os campeonatos de outros estados. O Grêmio tentou alguma liberação dos convocados ou entende que é um mérito deles e pode encarar o Ipiranga sem eles? A gente pode encarar qualquer equipe, né? Mas aí você perde dois tipos de vantagens. Aí você perde. Deixa, é a última. Aí você perde as duas vantagens. A vantagem é que a melhor campanha, poderíamos jogar por 2 resultados iguais, que no Brasil todo é assim. Aqui é diferente. Você vai entender. E eu posso criticar bastante, porque eu sou gaúcho. Se eu fosse de fora, o cara vem lá de fora, quer falar do campeonato. Eu posso porque eu sou gaúcho. Entendeu? Tem que mudar essa mentalidade. Tudo avança no futebol. Tudo. Inclusive uma tabela de campeonato também. Tem que ser repensada. Repensada e bem. Para o bem do futebol. A gente tem que progredir no futebol também. Desse jeito, nós paramos no tempo. Essa que é a realidade. A segunda data FIFA. Mais uma, né? O Brasil todo parou, Rio, São Paulo. Vão jogar os jogos, pode falar, mas são as finais. Poderia se jogar uma rodada antes e depois disputar as finais depois dos jogos das seleções, da data FIFA. Não foi feito isso. E aí nós poderíamos ter tempo para recuperar, de repente, um outro jogador e teríamos os jogadores convocados de volta para os jogos decisivos. Mas aí eu pergunto para vocês, para que mudar, né? Em todos os setores se progride, se avança. Para que parar para pensar nisso no futebol, né? Mudar a tabela, pensar nisso, pensar lá na frente. Olha, vai ter data FIFA, olha, quem sabe a gente adianta uma rodada aqui para nenhum clube ser prejudicado. Não, mas parece que, né, só os grandes têm que ser prejudicados. É aquele negócio de ajudar, entre aspas, os menores. Não é o problema de jogar os menores. Os clubes contratam, gastam, e muito, para fortalecer um grupo, para fortalecer o time. Aí quando você mais precisa dos jogadores, muitos deles você não pode contar porque tem a data FIFA. E aí eu pergunto, nós estamos certos aqui no Rio Grande do Sul? A pergunta que eu faço é essa, eu faço para vocês. Estamos certos? Paramos no tempo? Vamos continuar parados no tempo? Os clubes querem que, os torcedores, vocês da empresa querem que os clubes gastem, mas não querem ter ideias, fazer pressão para mudarem a tabela, para mudarem por causa da data FIFA. É isso aí, nos jogos importantes, o clube que está lá pagando o salário, gastando nas contratações, não pode ter certos jogadores nos momentos mais difíceis, cruciais. Aí a pergunta que fica, vamos continuar parados no tempo? Um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Valeu, Renato Portaluppi, com exclusividade na TV aberta, o Donos da Bola mostrando a entrevista coletiva quase que completa, quase que na íntegra do Renato Portaluppi. A gente já vai debater todo o conteúdo da entrevista. Antes, eu só quero, como diz o Meneghetti, dar um like nessa última resposta do Renato.
Concordo integralmente com a crítica e vou fazer mais. Vou pegar essa crítica do Renato e vou direcionar CC quando tu encaminha um e-mail lucianooxman@fgf-rs.com. Luciano, presidente, o senhor não ouve a imprensa? Quem sabe ouve o Renato, reflete um pouco sobre a sua gestão, sobre as suas decisões. É bom o Renato falar e trazer voz para essa crítica. Ontem a gente fez o Mano da Bola, né, com toda a entrevista do Mano Menezes. Hoje, o Renato da Bola, é isso mesmo, entrevista completa do técnico do Grêmio, César. Eu achei o Renato muito tentando blindar aquilo que será a escalação, muito tentando não dar pistas do que será a escalação, mas ouvindo, eu me arrisco a dizer qual é a escalação. Joga Tassiano, PP fora. Joga Vini Ferreira, Cristaldo fora. O que tu acha? Eu também, eu fico com a leitura de que o Grêmio vai usar o grupo mesmo e a resposta o grupo tem que dar. Olha, a entrevista do Renato é muito boa, tá? A manifestação do Renato com relação aos empresários é muito boa. A manifestação do Renato em relação à mobilização é muito boa. Eu gostei muito da entrevista, muito seguro com o grupo que ele tem. E eu peguei com vocês também, estou com vocês. Para mim o Renato escala, eu não sei se o Tassiano e tal, mas ele escala, esses jogadores todos estão fora e o Grêmio vai com o grupo amanhã. Amanhã é o dia da resposta do grupo do Grêmio. Aliás, sobre a entrevista do Renato, eu quero chamar o Lucas Dias na Central Bandeirantes do Esporte, porque a primeira resposta do Renato, Lucas, ela envolveu explicações sobre os jogadores que estão no departamento médico, PP, Fábio, Cristaldo. O que deu para tirar de conclusão dessa primeira resposta do Renato? Importante destacar, Tata, agora, antes que se assustem, não deu para tirar nada. Por quê? O Renato explicou que não falaria sobre o departamento médico e ele ainda quer manter o mistério, principalmente em relação ao nome do Cristaldo, que está se recuperando, não jogou a ida lá em Erechim, apesar de ter viajado com a delegação, e pode ainda, quem sabe, aparecer nesse time. PP e Fábio, esses sim, com problema na coxa direita e na coxa esquerda, estão de fora do confronto de amanhã contra o Ipiranga. Ribeiro Neto. Bom, eu ia dizer o que vocês disseram, né? Nós estamos assim ligados, né? Porque o início da entrevista do Renato não serviu para nada, né? É só um chave não molha, né? Só que ele deu pistas sem querer, talvez, né? Para mim, reforçou a escalação do Tassiano. Né? O Tassiano, para mim, confirmado. Pontualmente o Tassiano, pontualmente o Tassiano. Por quê? Porque não, o Tassiano... ele foi claro ao dizer, o empresário atrapalhou o Tassiano no jogo decisivo. É isso aí. Se o Tassiano fosse ficar no tudo banco, bem, mas é que ele generaliza ali, porque o Ferreira também teve, né? Não, mas é que o Tassiano foi muito mais explícito, né? Então, a questão do Tassiano foi muito explícita, jogaram na mídia aí, né? Então, o Tassiano jogar. E outra... Na resposta sobre a questão de calendário, que eu também respaldo, especialmente na questão da data FIFA, tá? Porque se os outros estaduais conseguiram, não tem por que o Rio Grande do Sul não conseguir. Então, aliás, meu amigo presidente Luciano Oxman, que é um cara espetacular, é verdade. Está há muito tempo na federação, conhece do métier. Só que eu não sei, presidente, se o senhor está bem assessorado. Porque uma hora o senhor esquece que o Grenal está no dia do Carnaval. Outra hora que não pode ter dois jogos. Na Bahia a agora. Brigada Militar... Pô, mas, tudo bem, o senhor é o gestor principal. Alguém tem que lembrar o senhor dessas coisas. Alguém tem que dizer... Pô, olha aqui, presidente, o senhor viu que as outras conseguiram tirar a data FIFA? Está na hora do senhor jogar as cartas aí. O senhor está precisando de ajuda aí. São só... Está precisando de ajuda. São só duas, né? O quê? Que tiraram os datas FIFA. Não, o Paulistão não tem. Não tem Paulistão e o Rio? O Carioca não tem. Não tem, o Mineiro tem. O Mineiro não sei. Mineiro não tem também. Não tem também. Então, assim, ó, com todo respeito, né? O senhor precisa de ajuda. Então, peça ajuda, né? É que eu sempre digo assim, para outras coisas, né? Quando tu precisa de ajuda, tem que pedir ajuda, tá? Mas de resto, eu acho que os dois estão fora mesmo. É Tassiano e companhia para o Ipiranga. Baldacinho, o que tu achou da entrevista do Renato? Quem tu acha que joga, ô Baldaço? Eu acho que a entrevista do Renato ela foi claramente uma blindagem ao grupo e claramente um indício de que todo mundo que é dúvida não vai jogar. Foi a impressão que eu fiquei. E ele está blindando o grupo por causa disso, passando a ideia de que vai utilizar o que tem e muitos dos melhores não vão estar em campo. E aí eu já queria dar minha opinião para vocês, respondendo de alguma forma a enquete. Eu vou fazer uma figura para vocês aqui. Vamos pegar o Tassiano, que é um dos jogadores mais contestados do Grêmio. Se o Tassiano jogasse no Ipiranga de Erechim, o Campeonato Gaúcho, sabe o que nós diríamos o campeonato inteiro? Olha, esse Tassiano aí do Ipiranga, dupla Grenal, tem que dar uma olhada nesse jogador.
porque ele seria o melhor jogador do Ipiranga de Erechim. Então, gurizada, por mais que o Grêmio tenha desfalques, por mais que o Grêmio tenha suplentes em campo, e alguns deles, inclusive, contestados, o Grêmio continua sendo muito melhor do que o Ipiranga e, para mim, é o favorito para passar. E o Inter favorito para passar do outro lado, e nós teremos Grenal na final do Campeonato Gaúcho. O Baldassin tá certo. Imagina tu chega pro presidente do Ipiranga, que é um fanfarrão, e o Renato deu uma pauladinha de leve ali, disse que não quer dar 5 minutos de fama para ele. Tu chega pro senhor Adilson Stankiewicz e diz, olha, presidente, o senhor me dá o Lohan e eu te dou o Tassiano. Bom jogador, Lohan, tá? Bom jogador. Um dos melhores do time do Ipiranga. E vou dizer mais, para mim é melhor que o Tassiano. Tá? Não, mas não é melhor queria, que o Tassiano. Vou dizer mais, o Eric é melhor que o Galdino e que o Gustavinho. Eu queria sublinhar duas coisas em cima disso. A primeira, que é importante a gente fazer, considerando essas análises de vocês, e eu acho que vocês têm toda a razão com relação aos nomes, o Tassiano vai jogar na do Cristaldo. Ah, é? Vai jogar Thiago Santos, vai jogar Lucas Silva e vai jogar Tassiano. Ou vai jogar Thiago e o Ferreira vai esperar para ele não mudar o esquema. Porque assim ele não muda o esquema. Tá, mas olha, vamos lá. Assim ele não muda o esquema. O Tassiano muda tecnicamente. Tassiano e Thiago Santos muda qualquer esquema. Tecnicamente. Vamos ouvir o que o Renato disse, ô César. O Renato, em determinado momento, quando falou sobre as mudanças no time, se haverão muitas, ele disse, olha, talvez, e sobre a manutenção da forma de jogar, ele falou, olha, talvez com desfalques a gente precise nesse jogo mudar a nossa forma de jogar. É, isso aí. Ele disse textualmente isso. Então vai mudar. Então eu acho que vai mudar a forma de jogar. Pode ser. E a outra coisa é que a manifestação do presidente do Ipiranga chegou nele. Claro. Essa ficou clara também. Eu acho Quando ele, no meio da frase do repórter, ele diz, essa pergunta não vou responder, não vou dar 5 minutos de fama, porque ele já ouviu essa pergunta. Eu acho que ele vai escalar o Tassiano de segundo. Tu acha que vai... Então, não, que eu acho que ou Santos... o Tassiano, para mim, ou o Tassiano joga lá, ou o Tassiano não joga. Eu acho que ele testou o Lucas Silva, ele testou o Darlan e vai de Tassigol. Então Thiago Santos, Tassiano e Vina, Bitelo, Ferreira e Luiz Soares. Eu tô com o Ribeiro. Para mim joga isso, Thiago Santos, Tassiano, Vina, Bitelo, Ferreira e Soares. O que tu acha, Baldasso? Quem é que vai jogar? Vai jogar o Tassiano? Eu acho que é vai jogar o Lucas Silva? Eu acho que é isso aí. Acho que joga o Tassiano no meio. Eu tô com o César. Acho que joga o Tassiano do Cristaldo. E aí o Ferreira começa esperando. Começaria esperando. Ó. Dúvidas que Renato está mantendo até a hora do jogo, até o momento da partida, e vai fazer todo esse mistério. Durante toda a entrevista coletiva, o Renato fez esse mistério. Vamos mudar agora a chavezinha para falar um pouco de Inter. O Lucas Dias vai entrar aqui e tentar escalar para a gente, Lucas, esse time do Internacional, que tem algumas dúvidas, né? Muitas delas o Mano Menezes respondeu ontem. Ele confirmou, por exemplo, Tauelara, Depena, Luiz Adriano no time titular. Indicou o Wanderson, mas desenha para a gente como fica esse time do Internacional, Lucas. Pois é, Tiger. Ontem a coletiva do Mano, que foi muito importante para a gente tirar essas dúvidas no CT Parque Gigante. E eu acho que tem um importante indicativo também sobre o Matheus Dias. Mas vamos primeiro com a escalação na tela. O Inter que terá no domingo mais de 35 mil torcedores para verem Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o Tauelara na vaga do René, que está no departamento médico na lateral esquerda. No meio de campo, Matheus Dias e Depena, dupla de volantes, Maurício por um lado, Wanderson ou até o Pedro Henrique por outro, Alan Patrick centralizado e Luiz Adriano no comando do ataque. Por que a gente está apontando o Matheus Dias, tá, Tiger? Porque ontem o Mano, ao ser perguntado sobre Dias ou Baralhas como primeiro volante, ele explicou que o Dias teve uma maior dificuldade quando atuou pelo lado esquerdo como primeiro volante, principalmente quando ele teve o Johnny ao seu lado. Só que a gente já viu no início da semana o Matheus Dias trabalhando pelo lado direito, com Bustos e Maurício, um importante indicativo de que o jovem deverá seguir na equipe titular. Por que eu acho que joga Baralhas, tá? Na fala do Mano, ele contextualizou toda essa situação do Matheus Dias ter um pouco de dificuldade pelo lado esquerdo, e no final disse, joga um dos dois. Conhecendo o Mano, sempre quando ele fala demais sobre um jogador, ele normalmente pontua para blindar justamente o jogador, que é ele que vai jogar. Ao não dizer que o Matheus Dias vai jogar, eu fiquei com a dúvida de que é porque o Baralhas vai jogar. Eu quero ouvir a opinião do Baldasso. Primeiro, o que o Baldasso quer entre Baralhas e Matheus Dias? E segundo, o que o Baldasso acha que vai acontecer, porque os setoristas do Inter aqui da Band não chegaram a um consenso, Baldasso. Primeiro, o Matheus Dias foi muito mal contra o Caxias lá.
O Matheus Dias comprometeu na marcação lá, inclusive me fazendo pensar se o Matheus Dias é realmente um primeiro volante ou um segundo volante. O Matheus Dias, e não foi o primeiro jogo que ele comprometeu na marcação, contra o mesmo Caxias, dos mesmos jogadores que o Inter vai pegar em Porto Alegre. Então, por isso, eu acho que joga o Baralhas. E outra, o Baralhas foi contratado para ser o camisa 5 do Internacional, enquanto o Internacional não contratasse um outro camisa 5 que não foi contratado. Nada contra o Matheus Dias, eu não estou sendo definitivo em relação a ele, mas o fato é que ele comprometeu na marcação. O Matheus Dias tem cabeça erguida, sabe sair jogando, mas marcando, ele comprometeu bastante nos últimos jogos do Internacional. Então eu quero que jogue o Baralhas e eu acho que joga o Baralhas. Eu acho que joga o Baralhas também por isso, Ribeiro. O Baralhas pega mais. O Baralhas é mais pegador do que o Matheus Dias. E acho que o Inter precisa de um volante pegador para domingo. Tá, sabe que eu tenho dúvida, tá? E primeiro, eu estou muito preocupado com esse racha aí de vocês aí. Eu e o Lucas? Eu estou muito preocupado. Mas isso é só pro forma. É pro forma? Não sei, isso aí pode ter relações consequências, muito não sei, enfim. Agora tem o seguinte, eu acho que tem a questão de características e como o Mano vê o Caxias dentro de campo do Beira-Rio. Se ele acha que o Caxias vai tentar de alguma forma jogar no meio campo, ele vai de Baralhas. Se ele acha que o Caxias vai ficar só retraído no contra-ataque, ele vai de Matheus Dias. Então, estou em dúvida, não tenho convicção. Eu acho que vai o Matheus Dias e acho que o Inter, o único risco do Internacional nesse jogo, eu acredito que esse jogo se decide, eu já falei isso para vocês, né? Em 8 minutos. 8 minutos? Entre 8 e 12, esse jogo está decidido para o Inter. Acho que a mobilização do torcedor, Beira-Rio vai receber 45 mil torcedores e a bola vai entrar quando o ônibus do Caxias chegar, mais ou menos como vai entrar a bola quando o ônibus do Ipiranga chegar. Acho que dessa vez, Grêmio e Inter querem muito mais do que outras vezes estarem em uma decisão e isso a gente sabe que faz a diferença. Mas para mim, que para mim é o tendão de Aquiles do Internacional, a dificuldade do Internacional. O Inter está colocando no primeiro volante o seu problema. Entregando para ele o seu problema. Para mim não é exatamente aí o problema do Inter. O Inter, no ano passado, sabe que eu sou um articulista do raciocínio, né? Eu preciso pensar Articulista muito. do raciocínio, muito Não, bom. mas é que eu preciso pensar, e às vezes quando eu não tenho solução eu enlouqueço. Mas eu descobri o problema do Inter. Sério? E o problema do Inter não é o volante. Sério? O problema do Inter é que o Inter deixou de ser um time marcador lá na frente. Sem alemão, o Inter não quebrou a bola do adversário lá na frente, como quebrava. E aí o Depena conseguia marcar, porque a bola vinha quebrada. É uma boa tese, viu? O outro volante conseguia quebrar, porque a bola vinha... Conseguia marcar, porque a bola vinha quebrada. Então, a dedicação de Wanderson ou Pedro Henrique e Luiz Adriano vão determinar a qualidade do volante do Inter. E tu sabe que só tem um jogador além do alemão que faz isso. Tá saindo do time. Pedro Henrique. Eu discordo. O Pedro Henrique Ribeiro? não faz tanto. Não, vou dizer mais. O Luiz Adriano marca mais a saída de bola do que o Pedro Henrique. Marca mais a saída de bola do que o Pedro Henrique. Eu acho também, para mim um dos problemas do Inter no Grenal é que o Pedro Henrique não marcou a saída de bola do Grêmio, e o Grêmio conseguiu sair fácil com a saída de bola, os volantes jogaram muito fácil. Então, não me parece que o problema do Inter está exatamente o Baralhas marca mais, porque o decréscimo de qualidade do Depena se viu quando diminuiu a força ofensiva lá, de marcação. Foi aí que tu notou que o Depena não podia jogar ali. Aí se tu fortalecer lá, o Depena vai crescer. E crescendo o Depena, quem estiver do lado dele vai crescer também. Então me parece que é muito mais a dedicação de Luiz Adriano e Wanderson ou Pedro Henrique para melhorar a do volante. Por isso é que eu acho que joga o Matheus Dias. O que tu acha, Baldasso? Tu acha que tu concordou com a tese do César? Não, pode ser que tenha alguma interferência, mas eu não faço uma ligação tão direta como o César faz. Cara, o grande primeiro volante é o grande primeiro volante. Quando o Gabriel estava jogando de primeiro volante do Internacional, ele dava sustentação ao setor. É o que o primeiro volante tem que fazer. Ele tem que preencher o círculo central, tem que dar sustentação, ele tem que ser um dificultador do movimento de evolução e transição do adversário. E eu não tenho isso desde que o Gabriel se machucou.
Eu não tive mais. Eu tive experiências ali. Eu tive até o Depena de primeiro volante do Internacional. Eu tive o Johnny, eu tive um enfraquecimento desse setor, que era um setor muito forte do Inter. Muito forte. E agora eu tenho o Matheus Dias, que é um menino, que tem que ter toda a paciência e tal, mas que também não está dando a resposta adequada. Eu preciso de uma solução para a abertura do meu meio-campo. E ela por si só se faz com um grande primeiro volante, que o Inter perdeu quando o Gabriel foi embora e que o Inter não conseguiu contratar. Eu concordo com o Baldasso. Eu só acho que foram poucas oportunidades ainda para o Baralhas. Baralhas jogou pouco, em minutos. E eu sei que eu estou quase sozinho nessa, eu gostei do Baralhas no Grenal. O primeiro tempo do Baralhas ele foi bom, ele deu intensidade, ele conseguiu estar em vários setores do campo, marcando. O Baralhas, para mim, e aí o Mano diz que o Matheus Dias é o mais parecido com o Gabriel em termos de característica para ser um primeiro volante, mas eu acho que o Baralhas é o mais parecido com o Gabriel em termos de característica de jogador, porque o Baralhas é o mais intenso dos possíveis primeiros volantes. É o que eu vejo mais encurtando o espaço naquele meio campo, que é exatamente o que o time do Inter precisa. O que tu acha, Ribeiro? Do Baralhas. Eu acho que o Baralhas, para mim, tu colocou o motivo dele não jogar. Tá em tudo que é lugar do campo. Não, o Gabriel era assim também. Tem que jogar mais posicionado. Não, o Gabriel não é um volante posicionado. O Gabriel é um cara que curta espaço. O problema do Matheus Dias é porque sem a bola ele ainda não sabe se posicionar. Então, eu acho que, volto a te dizer, ou ele vai com o Matheus Dias contra um adversário que julga estar retrancado, ou ele vai com o Baralhas, porque vai aumentar o pé de ferro no meio, se achar que o Caxias vai jogar pelo setor. Agora, existe uma verdade nisso tudo que a gente está falando, que é muito forte para o Inter, e aí fecha com os pensamentos do Baldasso. Nós estamos falando em Johnny fora, Baralhas ou Matheus Dias, para ser titular do Inter numa decisão. Tem alguma coisa aí. Lucas Dias, mais informações agora de Grêmio, Lucas. Isso, porque o Renato deu uma bordoada na questão Tassiano envolvendo o empresário do atleta. Mas não foi só o Tassiano que recebeu proposta, viu, Tiger? O atacante Ferreira recebeu nos últimos dias uma proposta do Vasco da Gama de 2 milhões de euros. Só que o Grêmio só tem 35% do jogador e por isso gostaria de uma proposta na casa de pelo menos 6 milhões de euros para ter direito a 2 milhões e 100 mil euros de um total aí desta negociação envolvendo o Ferreirinha. O César Cidade Dias tem um abraço para dar, é isso? Isso mesmo. Eu quero mandar um abraço para a família Castro, que está nesse momento muito sentida, porque ontem o doutor Castro acabou nos deixando e eles estão lá, o Álvaro, o Carlos, a família, a Verinha, a Denise, a Jônia, todos lá, o Rafael, estão nos vendo aqui, estavam nos acompanhando, me mandaram uma mensagem, então um abraço no coração de todos, estamos todos sofrendo muito, o Felipe e o Guilherme, a gente sabe como estão sofrendo com o doutor Castro aí que nos deixou, mas ele está sempre com a gente, ele que era assíduo aqui, sempre mandava, estava sempre com a gente e vai seguir com a gente, ele deve estar nos vendo aí, torcendo para o Internacional, muito torcedor do Inter. Com certeza, um beijo pro Gui, pro Felipe, para todo mundo. Break, Lucas Dias conversa com você no YouTube. Como é que o Ribeiro Neto fez? Vapo, vem pro intervalo do Dono da Bola. 17 mil pessoas nos assistindo nesse momento, 1.700 likes, não esquece, deixa mais um likezinho ali, te inscreve, ativa o sininho para ser notificado amanhã quando começar o programa e não vem brincar. Thiago da Silveira, palpite pro jogo do Inter. Não tem mistério, o Inter no final de semana é 2-0 na cabeça, não tem muito mistério, vai aqui o Pedro Henrique fazer a música lá que ele canta com o alemão, enfim, não tem mistério, o Inter ganha. E o Grêmio ganha também 4-1, ganha 4-1. Ó, olha só, quem mandou aqui também, ó. Tá complicado hoje. Léo Lopes mandou, cadê o Baldasso? O Baldasso tava no ar, gente. O Baldasso tava no ar. Anderson Bittencourt. Lucas, manda abraço pro JB. Abraço pro JB, claro, tá na nossa audiência. João Batista Filho volta na próxima semana. E quantos do Soares amanhã? Amanhã não tem mistério. É 3 do Luizito Soares, tá? Não tem muito mistério. Lucas, Daniel Dias. Um abraço, Daniel. Um abraço pra você. Lucas, o Ribeiro caiu da moto, mandou o Fabiano Araújo. Cara, tenho medo. Se depois que voltou ali pro Tiger e pro CCD, o Ribeiro possa ter caído. É uma possibilidade. Falando de Ribeiro Neto, tá? Fiquem atentos depois no programa que vem depois. Fiquem atentos. Só isso que eu digo pra vocês. Lucas, esse bigodinho, Andrei. Gostou, Andrei? Gostou? Então tá bom. O que importa é que vocês gostaram. Motoqueiros da Bola, Leandro Schomer. Um abraço.
David Andrade também perguntou se o Ribeiro caiu. Não caiu. Fica tranquilo. Quem mandou também? Um abraço para Alexia, Lucas. Eliezer dos Santos. Um abraço para Alexia na audiência do Donos também. Gabriel Darcy, amanhã tem pênalti perdido? Acho que não. Amanhã não. Amanhã não tem muito mistério, não. Lucas, tu é deles ou nosso? Leonardo Marques. Cara, depende. Depende do dia. Tem dia que eu sou deles, tem dia que eu sou nosso. Depende. Lucas Osório, o Ribeiro hoje estava muito colorado, Lucas. Não achei. Não, esse aqui é besteira, né? Os caras já estão arrastando. Vitor Nascimento, cadê o Dávila? Volta hoje no E2, viu? Rádio Bandeirantes, 94.9. Depois do Donos vocês vão ver o apito final, acompanhar também, mas hoje o Dávila volta. Na audiência aqui de Turim. Não, Daniel, que isso, não brinca. Quem mandou aqui? Rodrigo Guilherme, o Lucas é mais gremista que o Renato. Cara, acho difícil, tem uns que são mais. O que é o rango hoje, Eduardo Cunha? Alguém sabe o que é o rango hoje? Não fomos ainda? Salsichão? Pô, franguinho sempre me pega. Não sei, sempre tem frango, exato. Boa, Paulinho. Abraço pra Santa Maria, Thiago da Silveira. Quem mandou aqui também, Samuel Jordan, um abraço. Edgar Copper, de sorriso muito sempre na audiência. Valeu, que isso, tchau. Estamos de volta e amanhã tem Seleção Brasileira aonde? Aqui, na tela da Band. Nenhum sentimento nos une tanto quanto esse. A emoção toma conta do país e todas as torcidas se unem numa só. Dia 25, 6 da tarde. A seleção está de volta ao Canal do Esporte. Vamos torcer e vibrar com a amarelinha. Brasil e Marrocos. Amistoso da seleção. Na Band. Não perca a narração de Sérgio Maurício, comentários de Craque Neto e Denil Show amanhã na tela da Band, com exclusividade na TV aberta. Brasil e Marrocos, o primeiro jogo pós-Copa, iniciando este ciclo. Bora fechar o programa com a nossa enquete desta sexta-feira. Qual será a final do Gauchão? Grenal, 45%, Grêmio e Caxias, 23%, Inter e Ipiranga, 25%, Caxias e Ipiranga, 7%. Pessoal ainda está acreditando em clássico Grenal, mas Grenal é uma minoria em relação ao geral da enquete. Agora chegou o momento que eu sempre esperei. A hora dos humilhados serem exaltados, César Cidade Dias. Eu sempre sonhei em entregar o programa para o Alexandre Mota. E tá chegando aí ele, Alexandre Mota, tudo bem? Ué? Ai, que loucura! Ribeiro Neto estava aqui, Ribeiro, o que tá fazendo aí, cara? Eu peguei a moto, né, da Suzuki São Motos e vim pro outro estúdio. Recebi numa chamada que Motinha tá no nosso DM, tá? Então, não é só nos donos da bola que a gente tava desfalcado, tá? Então, aqui também. Então, o Boa Tarde RS, meu cara, o Boa Tarde RS é hoje comigo, né? E eu tenho certeza que estará entregue em ótimas mãos, Ribeiro Neto. Cuide bem e eu já tô com saudade do Mota, tá? Mas eu sei que ele volta daqui a pouquinho. Eu vou dizer o seguinte pra ti, eu me arrumei, olha a elegância. Olha a elegância. Faltou fecha, vamos ver Poderia vir assim no Dono da Bola, tá, Ribeiro? Vamos ver se é do teu número. Vamos ver se é do teu número isso aí. Vamos ver. Fecha, Ribeirinho. Vamos ver. Quero ver se é do teu número. É do número. Não precisa fechar o último, Ribeiro, só para tu saber, só o primeiro. Não, é o Alfaiate que fez. Ribeirinho, um número, deu uma engordadinha, mas tá tudo bem. Mas estamos de dieta, estamos de dieta. Tá bom. Valeu, Ribeirinho, toca a ficha aí, bom programa, eu sei que tu vai arrasar, tá bem? Não precisamos arrasar, né? Vamos fazer o arrozinho com feijão que tá tudo bem, e é comigo mesmo, né?